Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. A gente vai falar hoje sobre previdência, isso, aposentadoria, mais especificamente para o servidor público. Eu queria agradecer ao Marcelo e dizer que ele é pós-doutor em Direito no FMG, presidente do Conselho Deliberativo do Estado de Minas Gerais e professor na Universidade FUMEC aqui em Minas. Marcelo, muito obrigado por vir aqui destrinchar esse assunto para nós. A gente tem recebido dúvidas de servidores públicos, basicamente querendo saber se vale ou não a pena migrar, né, e aderir à FUNPRESP. Eu espero que hoje, ao final da nossa meia hora aqui, a gente consiga deixar isso bem mais claro para as pessoas. Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, né, meu amigo, eu chamo de Torres, né, Frederico Torres, Fred Torres, né, é um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa experiência que nós temos com as pessoas que precisam saber dessa informação, acima de tudo. Eu vou dizer o seguinte, servidor público, antes de 1998, vamos fazer um marco, 1998, ele não precisava se planejar, não. A gente precisava simplesmente fazer o concurso público, né, para ingressar num cargo, numa carreira, e você já tinha ali uma garantia de integralidade, paridade, não se preocupava muito com a sua aposentadoria. Essa era a verdade. A partir de 98, nós temos uma emenda à Constituição que muda esse cenário, sabe? Determinando que os servidores passam a ter que cuidar da sua aposentadoria, planejar a sua aposentadoria. A emenda 41, depois, lá em 2003, ela já traz essa ideia do regime de previdência complementar, que a gente carinhosamente chama de RPC, né? O servidor de cargo efetivo, Torres, ele tem um vínculo com o RPPS, que é o regime próprio de previdência social dos servidores, e a partir da emenda 41 já sinaliza que ele vai ser transferido pelo menos em uma parte do seu benefício para a previdência complementar. Mas isso vem efetivamente lá na União com uma lei, a Lei 12.618 de 2012, que estabelece e cria a FUNPRESP, que é a Fundação de Previdência Complementar, que tem a FUNPRESP-ESE, do Executivo, JUDE do Judiciário, né, e a LEG do Legislativo. E o que é isso? Basicamente é o seguinte, o servidor, então, tem dois grupos de servidores, aqueles que vão ingressar depois da criação da FUNPRESP e depois que essa FUNPRESP já começa a funcionar com seu plano de benefício. Esses que ingressam depois, eles têm o recolhimento da sua contribuição previdenciária mensal até um teto, que é o mesmo teto do valor definido para o teto do regime geral, 7 mil e poucos reais. Tá? Se ele quiser, acima desse teto, ter uma previdência, ele contribui por facultativamente, por adesão dele à FUNPRESP. Então, quem ingressou depois da implementação dos planos da FUNPRESP não tem escolha, certo? Mas quem ingressou antes desse período, que na verdade foi diferente para cada uma dessas ESE, JUDE, LEG, mas basicamente é 2015, quem ingressou antes de 2015, já era servidor antes de 2015, que estava integralmente no regime próprio, ganhando, né, a sua remuneração acima do teto do limite do regime geral, não é obrigado a se limitar a esse valor na sua aposentadoria e nem obrigado a se vincular a essa FUNPRESP, né, a essa previdência complementar. Ele pode, então, pelas possibilidades que a lei deu, que são as aberturas, né, para migração, e nós estamos diante de uma delas, que vai se encerrar agora no dia 30 de novembro de 2022, ele pode migrar. O que é migrar? Bom, se ele não migrar, ele vai receber a sua aposentadoria conforme as regras que são aplicáveis a ele no RPPS, regime próprio da União. Tá? Agora, se ele migrar, ele vai ter a sua aposentadoria composta por 3 modalidades de benefícios. Né? Quais são? Uma limitada até o teto do regime geral, paga pelo RPPS, outra paga pela FUNPRESP, de acordo com aquilo que ele acumular durante a sua vida previdenciária, e outra que é um chamado benefício especial. Tá? Um benefício especial que, na verdade, é uma espécie de incentivo à migração. Então, migrar para os antigos,
Eu chamo de antigos aqueles que ingressaram antes da existência do plano de benefícios da FUNPRESP, né? Ele pode migrar e aderir à FUNPRESP, porque ele não é obrigado também a aderir à FUNPRESP, ele só pode migrar, falar, eu quero pagar previdência só até o teto do INSS, e vou aderir facultativamente à FUNPRESP para ter um benefício, né, a mais na minha aposentadoria. Basicamente é isso. Então são dois regimes que ele vai optar por um básico, RPPS, que é o básico, até R$ 7.100 aproximadamente, que é o limite do regime geral, que muda todo ano esse valor muda, e acima desse valor é a previdência complementar, o que a gente chama de FUNPRESP. Marcelo, mas o pessoal que está, vamos dizer assim, novo nessa discussão, pode estar se perguntando assim, né? Mas se os caras estavam garantidos, né? Se todo mundo sempre fala que um dos grandes benefícios ou privilégios do servidor público é poder contar com uma aposentadoria realmente, como você falou, né? Com integralidade e paridade, né? Ou seja, pelo salário integral, sem uma perda, e com paridade, que é o reajuste ali, concomitantemente ao reajuste dos ativos, né? Por que surgiu essa história, cara? Que problema que nós estamos corrigindo, então vamos né? lá, Por que não estava funcionando antes que essa medida provisória, que vamos você lá. falou que já tem bastante tempo, vem corrigir? Qual é o risco que existe? Acima de tudo é o seguinte, cada um tem uma situação específica. Por mais que o servidor fale, eu entrei junto com fulano de tal, a minha situação é igual a dele, não é. Isso é muito individual. Primeira observação é essa, ele tem que fazer um planejamento específico para ele, né? Ele tem que procurar informações, procurar um profissional que lida com a situação e fazer um planejamento para ele. Por quê? Porque antes de 2015 tem duas situações, aqueles que recebem a integralidade e aqueles que recebem uma média de 80% das suas maiores. Então tem dois grupos, vamos dizer assim, e aí a pessoa já é uma forma de distinguir. Basicamente, assim, quem tem integralidade, né, dificilmente ele vai migrar. Ele pode pensar assim, dificilmente eu vou migrar, porque eu já tenho integralidade, para que eu vou arriscar no novo sistema? Mas aí é que está o X da questão. O novo sistema, ele só tem um limite, que é o limite do teto, mas na previdência complementar ele pode ter uma performance melhor do que ele teria se ele tivesse no sistema anterior, especialmente para quem tem média. A média é de 80%. E se ele migrar para uma previdência complementar, ele pode chegar ao que seria uma integralidade, dependendo da performance da previdência complementar, né? Então, assim, não dá para cravar antecipadamente se é vantagem ou não é vantagem da pessoa ir. Ela tem que fazer o seu planejamento individual. É o que eu falei, antes o servidor não precisava planejar. Com essas reformas, e as reformas foram feitas para que houvesse um teto de gastos da administração pública, da União, né? Ela vai gastar só até 7 mil e poucos reais, que é o teto do regime geral, e acima disso a pessoa vai para o mercado, que é a previdência complementar, para tentar uma performance melhor ou igual, pelo menos, à situação. Agora, pode ser pior também, é o risco, né? É a diferença do risco, basicamente é isso. Então, muda de onde vêm os seus proventos, né? Pode ser uma parte do governo federal complementada pela FUNPRESP, ou pode ser total do governo federal, dependendo se você migrou ou não. Você esclareceu que os riscos estão relacionados à gestão das contas públicas e, inclusive, à performance na gestão do fundo, né, da FUNPRESP. Importante deixar isso claro, né? Como você bem colocou, a gestão pode levar a proventos maiores, né, ou menores, dependendo da performance das aplicações financeiras que se faz dentro do fundo. Perdão. E aí você falou também que existe uma diferença entre migração e adesão. Acho que essa é uma confusão comum que você tem. Se você puder explicar para a gente, eu agradeço. Isso. Então, a migração, Fred, o pessoal opta por sair de um regime único, que é o regime básico, o RPPS, para se vincular a um regime híbrido, parte RPPS limitado até o teto do INSS, e acima desse valor, ele vai ficar na Previdência Complementar. Mas para ele ficar na Previdência Complementar, ele precisa aderir a ela. Aí a diferença, a migração é mudar do sistema único para o sistema híbrido. E a adesão é uma faculdade que ele tem de
ir para a Previdência Complementar, porque ele pode não querer ir para complementar. Ele pode só simplesmente migrar de sistema sem aderir a complementar. Um dos principais estímulos à adesão na FUNPRESP, né? Por que eu vou aderir à FUNPRESP? Eu quero só me limitar, por exemplo, à contribuição previdenciária até R$ 7.100. Eu não quero contribuir mais, isso é uma opção. Mas o incentivo maior para ele não só migrar, como aderir à FUNPRESP, é que quando ele adere à FUNPRESP, ele pode escolher um percentual de contribuição. Pode escolher entre, por exemplo, eu vou escolher 7,5%. Ele pode escolher 7,5%, 8%, 8,5%. Eu vou escolher 7,5%. A União vai pagar 7,5% junto com ele. É o que a gente chama de patrocínio, a cota do patrocinador. Então, assim, dificilmente a pessoa vai abrir mão do dobro, né? Quer dizer, de algo igual àquilo que ele já está contribuindo. Por isso que ele migra e adere à Previdência Complementar. A adesão, no caso da escolha, ela é automática. É um detalhe. Quando a pessoa migra, automaticamente ele adere. Mas ele não é obrigado a permanecer aderido, ele pode se desvincular. Mas do ponto de vista econômico-financeiro, às vezes não vale a pena, porque ele perde o patrocínio. Uma pessoa que, porventura, saia do regime próprio, né, aquele que a gente falou, o Estado é o pagador dos seus proventos e o principal e único, aliás, responsável pela sua aposentadoria, e se limita a receber o teto, né, do Estado e vai complementar isso, né, no regime complementar, né, e não adere à FUNPRESP. Você consegue enxergar uma lógica para não adesão? Porque eu sei que existem casos assim, quer dizer, muito embora eu concorde com o que você colocou, né, o patrocínio ou essa contribuição que o empregador faz com o mesmo percentual que se desconta do salário do servidor, né, para a FUNPRESP, ela potencializa muito os ganhos, né, e a aposentadoria, né, retirada com a aposentadoria no futuro. Mas tem gente que parece que quer ficar livre tanto do risco do Estado como pagador, quanto do eventual risco da má gestão acontecer no fundo. É isso? Porque, como você disse, né, quer dizer, financeiramente, me parece uma decisão fácil, né? Quer dizer, como você abrir mão de 7,5%, 8%, 8,5% na partida a mais, né, de contribuição numa conta própria, né, quer dizer, individual, aí, quer dizer, você consegue, tem muito caso assim, ou esse deve ser exceção? Não, são pouquíssimos casos. Há quem sustente essa ideia, não me convenceu, porque ele teria que ter um meio, né, de transformar o que ele vai deixar de pagar, que seria, por exemplo, nós estamos dando o exemplo aqui do 7,5%, no dobro mais rendimento. Então, ele teria que aplicar no investimento financeiro, e aí tem que ter muita habilidade, além do alto risco, seria como a gente fala, um investidor muito arrojado, né, para conseguir dobrar e melhorar a performance. Então, assim, é muito difícil a pessoa não optar pela adesão, por conta do patrocínio. E outras falam assim, mas o patrocínio pode não existir mais. Bom, pode acontecer do patrocínio não existir mais, um dia pode vir uma lei e extinguir o patrocínio, né? Mas se vier, quando vier, vai vir depois. Enquanto isso, ela pode se beneficiar do patrocínio e ter aquele rendimento dobrado, né? Mais o rendimento da aplicação daquele dobro do que ela aplicar. Então é muito difícil a pessoa não optar pela adesão à FUNPRESP. Perfeito. Aí a sua explicação me gerou uma dúvida aqui. A pessoa que adere, ela pode desaderir, nem sei se a palavra é essa, ela pode voltar Sim, atrás? ela pode simplesmente pedir para não contribuir mais. Ela não volta ao sistema anterior, olha a diferença. Ela não tem como voltar não, eu quero agora receber a integralidade ou a média lá só do RPPS. A migração, Fred, ela é irretratável e irrevogável. Sim. A adesão, ela pode ser feita e desfeita a qualquer momento, aí é a diferença. Perfeito, Entendeu? perfeito. Então, se ele resolver lá na frente, não quero mais adesão à FUNPRESP, quero sair da FUNPRESP, ele pode sair, só não volta ao sistema anterior que ele tinha de previdência. Legal. Acho que ficou claro que quem não aderir à FUNPRESP provavelmente vai ter que fazer uma contribuição
aí no sistema privado de previdência complementar e vai ter que ter uma performance muito Tem boa gente para que poder... prefere assim investir num imóvel, que prefere investir em outra aplicação, mas é muito difícil dobrar, né? Essa que é a questão. Sim, sim. Você passa a ter descontos menores, obviamente, né? É. Mas vai ter que fazer o seu por conta própria. É possível voltar atrás na adesão à FUNPRESP, mas não na migração para o RPC. Acho que ficou claro também. E você falou na sua intervenção inicial aí, Marcelo, de janelas temporais. Você citou que a lei é bastante velha. Esse tema esquentou muito ali por volta de 2016, salvo engano, 2018, e agora reabriu-se uma janela de novo. Como é que funcionam essas janelas, os prazos que É. são dados muitas vezes O curtos, pessoal até outras vezes são brinca, né? estendidos, dá aquela É. urgência no povo, sai correndo. Qual que é que você pode falar para a gente sobre isso aí? O pessoal até brinca e desconfia, né? Se fosse bom, não seria janela, seria porta, né? Porque eu não entro pela janela, né? Fica aquela questão. Mas o que são essas janelas? São reaberturas sucessivas, deve estar eu não sei direito, mas quinta ou sexta reabertura de prazo para aqueles que ingressaram antes da existência do plano de benefício da FUNPRESP migrar. Então, assim, foram sucessivas reaberturas e nós tivemos agora uma medida provisória, que é a medida provisória 1119, né, que já foi aprovada e transformada em lei, tá? E aí tem um detalhe, porque quando ela era medida provisória, ela permitiu essa última reabertura da janela com um incentivo que a gente chama de benefício especial menor. Ele tinha um cálculo lá que diminuía o benefício especial. E com a transformação dele em lei, dessa medida provisória em lei, o benefício especial se tornou igual aos anteriores. Então, por esse motivo, a pessoa não está desestimulada a migrar. Está igual às situações anteriores. O que vai determinar se ela vai migrar ou não, como eu disse, é um planejamento individual para verificar se no final, quando ela se aposentar, na soma dos três, aposentadoria pelo RPPS, benefício especial e a aposentadoria pela Previdência Complementar, ele vai ter um valor possivelmente melhor ou pior do que aquele que ele teria direito se ficasse só no RPPS. Perfeito. O cara que migrou lá atrás, então, em 16, 18, não aderiu, e, de alguma forma, hoje ele tem uma leitura diferente, ele pode aderir agora. Pode aderir, ele não tem problema de adesão, não. Ele pode aderir ou pode fazer até outra previdência, só que se ele fizer outra previdência, né, ele perde o patrocínio. Então a ideia, o ideal é, a pessoa tem que planejar e ser precisa. Vou migrar e aderir imediatamente para não ter dúvida de que eu tenho direito ao patrocínio, né? Para não ter qualquer questionamento. Então, o que fez agora essa medida provisória, que estendeu o prazo até 30 de novembro, né, de 2022, é dizer, olha, está aberta mais uma janela, né? Está aberta mais uma janela. Você que ingressou antes da instituição da Previdência Complementar, do plano de benefício, depende, a gente falou aqui, Zé, Executivo, Judiciário, Leg, Legislativo, mas não podemos esquecer também, tem o pessoal do Tribunal de Contas, Ministério Público, Banco Central, todos os servidores públicos federais, né, eles podem migrar desde que eles tenham ingressado no serviço público em cargo efetivo antes da implementação do plano de benefício. Aí ele pode migrar e aderir. Então a decisão ela tem que ser muito bem tomada, para não ficar inibindo, né? Isso cria uma instabilidade na própria aplicação financeira ou aplicação previdenciária que ele tem. Perfeito. Você falou de 30 de novembro. De 1º de dezembro em diante, o que acontece? O que pode ser feito? Então, aí fecha a janela. Fecha a janela. Pode ser que lá na frente faça uma reabertura de janela. Pode ser que lá na frente faça uma reabertura de janela. Se fechar e ele não migrar, ele fica só no regime próprio, com os riscos do que a gente falou no início aqui da conversa, né? Se vier uma janela futura, a gente não sabe se essa janela futura primeiro virá e se ela virá nos mesmos moldes que já estão, pode ser pior. Essa janela que abriu, ela foi pior, só não foi porque o Congresso falou, não, vamos colocar igual, mas talvez seja a última, né? Entendi. Você está falando aí da média dos salários, de todos os salários, ou 80% dos melhores salários, não é essa a história? Isso, é a questão dos 100% da média ou dos 80% dos melhores, né?
Então ficou na redação final, que ainda vai a sanção e vai a publicação da lei, ainda não existe, nós estamos no intervalo aqui, né? Que foi 80% dos melhores. Então, você pode descartar 20% dos piores, ficou um benefício especial interessante. Só para você ter uma ideia, eu fiz um cálculo de um servidor que estava no sistema de 100%, né, de média, ele estava recebendo um benefício especial de R$ 7.583. Quando fez na nova regra, já com os 80% descartando os piores, ele passou para 11.250. Um valor significativo, né? E é o que eu falei, tem que fazer o planejamento, tem que verificar qual é a sua situação individual. Perfeito. E para quem está escutando agora e querendo fazer a conta por si próprio, existe uma ferramenta disponibilizada, pública, aí A onde FUNPRESP tem, você vai lá no site, você consegue ver lá cálculo do benefício especial, tá? É um elemento a mais daqueles outros que você tem que saber, porque uma questão é a parte financeira, mas tem outras coisas envolvidas, né? Tem a questão, por exemplo, falando aí de vantagens e desvantagens de migrar. A vantagem de migrar, né? Dependendo do valor do benefício especial, com a soma dos outros dois, ter um valor melhor. Essa é uma vantagem. Segundo, a questão de usar, né, o benefício de contribuição, né, da contribuição do RPPS, da contribuição para o RPC, como dedução no imposto de renda. É uma vantagem importante também. Quando você adere à Previdência Complementar, você também pode fazer um seguro. Olha aqui uma vantagem que muita pouca gente conhece. Então, eu vou te dar aqui em primeira mão, talvez muitos nem vão ouvir falar disso. Quem fica no RPPS teve pelas reformas, né, da Previdência, teve uma diminuição muito grande no valor da aposentadoria por invalidez e na pensão por morte. Então, assim, pensando nesses dois benefícios, se a gente migra para a Previdência Complementar, lá é possível fazer um seguro compensando a redução da invalidez e da pensão por morte, de forma que você vai, no momento que estiver numa situação de invalidez, ter um benefício próximo daquilo que você recebia na atividade, ou no seu falecimento, o seu dependente, a gente cuida muito da família, né? O seu dependente tem um valor próximo daquilo que você também tinha. Não tem aquela queda brusca. A queda da pensão, Fred, ela chega a ser 1/3 do valor. Tem pessoas que recebiam lá, por exemplo, R$ 9.000, quando vai calcular a pensão, ela vira R$ 3.000. Isso impacta muito as finanças pessoais daquele grupo familiar. Se você migra para a Previdência Complementar, você faz um seguro junto à Previdência Complementar que é muito menor do que o seguro se você fizesse numa instituição financeira por fora. E aí compensa fazer aquele pagamento para ter esse benefício a mais também. Então tem essas vantagens. Qual que é a desvantagem, já que a gente está falando do assunto? O risco. Você não sabe como que a FUNPRESP vai se desenvolver. Por exemplo, olha um detalhe. Uma coisa que me incomodou muito e incomodou a muita gente. A FUNPRESP, ela nasceu com a natureza pública. É uma fundação pública de natureza privada. Ela é pública porque ela se rege pelas normas de contratação de direito público, tem que licitar e concurso público e tudo mais. Agora, na sua essência, ela exerce uma atividade privada que é a capitalização de recursos de previdência. Só que agora, com essa medida provisória convertida em lei, ela é totalmente privada. Ela foi privatizada. Pouca gente falou disso. Isso é bom ou ruim? Bom, eu entendo, nesse caso específico, bom. Por quê? Porque vai concorrer com entidades de previdência que lidam com a questão privada e pode ter uma performance melhor. E eu falo, né, se você tem um fundo de servidores públicos com valores significativos, lidando no setor privado, você pode ter bons rendimentos. Mas o que me incomodou nesse ponto é que, lá em 2012, quando foi criado o BE, que a gente fala, o benefício especial, que é um mecanismo de incentivo à migração, né, para a pessoa receber não só a aposentadoria do básico, quanto a aposentadoria complementar, mas também esse incentivo, que é o BE, não tinha tributação do imposto de renda. Não tinha, não era a base de cálculo do imposto de renda. E várias manifestações de pareceres jurídicos no âmbito da União conduziam ao entendimento de que aquele benefício especial era uma espécie de compensação
pelo valor que você contribuiu a maior no sistema anterior, a maior acima do teto. Não é uma compensação integral, porque a forma de cálculo não compensa totalmente aquilo que você pagou a maior. Mas era uma forma de compensação. Os pareceres, na verdade, diziam assim: não tem natureza previdenciária, tem natureza compensatória. Bom, compensação você não precisa tributar. Mas aí agora a medida provisória que foi convertida em lei fala que tem tributação. Então, dependendo do benefício especial, ele vai dar uma tributação de 27,5%, e aí é uma queda significativa de valor. Tá? Então, isso tem que ser refletido caso a caso nas situações que forem analisadas. Você falou muita coisa importante para tomar de decisão, né? Então, tentar recapitular algumas aqui. A mudança do regime da FUNPRESP de público para privado, né? Isso, obviamente, que pode levar a uma redução de risco, por exemplo, de nomeação de algum político, sei lá, né, para ser o presidente da FUNPRESP e fazer uma má gestão dos recursos dos servidores, né? Tende-se a talvez uma nomeação ou que se assuma o cargo uma pessoa mais, vamos dizer assim, tem que ter o gestor da FUNPRESP, ele tem que ser certificado e qualificado. Não pode ser qualquer um, ali não pode ser cabide de emprego, não. Ele tem que ser certificado por instituições próprias, ele tem que pontuar durante um tempo para ele ter. A atuação dele é assegurada, ela tem que ser feita um seguro. Eu sou presidente de uma instituição congênere, né, da FUNPRESP, porque no estado de Minas Gerais eu presido o Conselho Deliberativo da Previcom, que é a Previdência Complementar do Estado. Eu tenho que ser certificado. Não adianta, vou colocar aqui uma pessoa do meu... Não, eu tenho que ter qualificação para aquilo, né? Eu acho que não vai mudar muito, eu acho que, pelo contrário, vai ainda profissionalizar a atuação desses gestores, né? E vai permitir que a entidade exerça efetivamente atividade econômica, com os riscos dela, né, Fred? Não, perfeito. Era nesse sentido que eu estava indo mesmo. Eu vejo com bons olhos. E volto a dizer, né, aqueles que migraram para a RPC e não aderiram, desconfiavam, inclusive, da gestão do fundo. Então, acho que essa, vamos dizer assim, torná-la privada, tende a realmente fazer com que esse risco seja bem menor. E aí tem a questão do imposto de renda sobre o benefício que você comentou, né? Quer dizer, acho que é importante também que isso fique claro para as pessoas que estão interessadas, né, que antes não era tributado, ou seja, quando você recebia o benefício especial no futuro porque tinha uma natureza compensatória, não se deduzia imposto de renda disso, e pelo que o Marcelo está falando, se eu não entendi errado, né, Marcelo, passa-se agora, ou a partir do novo arcabouço aí, passa-se a tributar também o benefício especial, ou seja, diminui então, um pouco. Vamos esclarecer isso, que esse é um ponto importante. Vai lá. Enquanto ele está em fase de contribuição, ele está contribuindo. O valor que ele quer contribuir, ele deduz no imposto de renda. Quando ele recebe o benefício e o benefício especial lá na frente, quando ele se aposenta, ele vai receber benefício especial quando ele se aposentar. Aí ele vai ter a tributação do imposto de renda. Já tinha na Previdência Básica, ele já teria na Previdência Complementar. O que não estava no script era a tributação sobre o benefício especial. Eu acho que nesse caso aí, houve quebra de confiança, inclusive, porque muitas pessoas pautaram a sua decisão, peraí, eu vou receber um benefício aqui que não é base tributária de imposto de renda. Depois passou a ser. Isso vai ter judicialização, tenho certeza que vai ter judicialização de questão, e ao final nós vamos ter que aguardar decisão judicial para saber se vai ter ou não a tributação. Então aí, na hora de planejar se migra ou não, esse é mais um elemento a ser considerado. Não é que a tributação vai falar assim, olha, você não vai mais. Não é isso. É um conjunto de coisas que nesse conjunto vai dizer, olha, vale a pena para mim ou vale a pena que não. Eu sempre falo para os meus clientes, eu falo, olha, existe indicativo no seu caso a migrar, por causa disso. Você tem pouco tempo, você tem muito tempo, sabe? Ou eu falo, no seu caso existe indicativo de não migrar. A decisão final é da pessoa. Mas ele tem que saber os pontos que ele tem que analisar, e esse é apenas um deles. Tá. Você falou aí dos indicativos para migrar ou não migrar. De uma maneira superficial, ou você falou aí, né? Quem que indica mais para um lado ou para o outro? Vamos lá. Primeiro, saber se você se aposenta por integralidade ou média.
Normalmente, quem está pela média indica migrar. Quem está pela integralidade, normalmente não. Normalmente. Depende da carreira, depende de outras circunstâncias. Segundo, o valor do benefício especial. E aí, no valor do benefício especial, eu já tenho que considerar a possibilidade de tributação do imposto de renda. Né? Terceiro, a soma do benefício especial com a aposentadoria básica, com a aposentadoria complementar. Quarto, se a pessoa exerce uma outra atividade, por exemplo, ele é professor, além de ser servidor público, ele é professor. Como professor, ele ganha, mas tem uma tributação que, quando somada a renda dele é alta, ele acaba pagando para poder trabalhar como professor. Para ele é interessante migrar, porque ele vai ter dedução das contribuições, e isso talvez vai minimizar essa situação. A questão, por exemplo, da aposentadoria por invalidez e da pensão por morte, que eu mencionei aqui. Migrar significa que você pode fazer o seguro. Então, esse conjunto de itens, né, é que você vai verificar na sua situação individualizada e, assim, com uma conta feita. É bom fazer uma conta com o benefício especial, com o que seria a previdência básica e com o que você conseguiria com a previdência complementar para ter o que a gente chama de um parecer, né? Um parecer para você poder decidir com base nesses elementos que eu citei. Perfeito, bem lembrado a questão do seguro. Muita gente se esquece, né, que o seguro caiu bastante. O Marcelo citou a redução da renda familiar, no caso da ausência, da morte ou da invalidez do servidor, né, aquele exemplo que ele citou de 9 para 3 mil reais ali, e com a complementação de um seguro, isso volta a ser o patamar anterior, e um seguro FUNPRESP é mais em conta, né, mais barato do que um Teve uma seguro contratado no professora, mercado privado. teve um caso de uma professora que é interessante. Ela ganhava lá 12 mil reais. Ela entrou antes da implementação, mas ela resolveu migrar, tá? Ela migrou e ela teve uma doença incapacitante, mas que dava proventos proporcionais para ela. Se ela tivesse lá na Previdência própria só, ela iria ganhar R$ 2.900, porque ela tinha pouco tempo de serviço público. Como ela tinha Previdência complementar, o que aconteceu? Ela ganhou proporcionalmente, né, no regime próprio até os 7 mil reais, ela ganhou um salário e pouquinho, tá? Mas a Previdência complementar no cálculo pagou ela 7 mil. Então, 7 mil mais um e pouquinho, ela acabou ficando ali com 9 mil reais, próximo daquilo que ela recebia. Não fosse a Previdência complementar, ela teria uma situação ruim. Então, para a aposentadoria por invalidez, é uma vantagem significativa. Excelente. Eu acho que a gente não cobriu a questão do incentivo para a União para que o servidor migre. Há aqueles que sempre desconfiam, né, quando se oferece uma possibilidade, fala, por que a União quer que eu saia do regime próprio e vá aderir a FUNPRESP, eu vá complementar? Alguma coisa tem aí? Você acrescentaria alguma coisa essa questão do incentivo para a União? Tem porque o incentivo para a União, a vantagem para a União é que ela vai ter um teto de gastos, até 7 mil e poucos reais, né? O teto do regime geral. Isso é um baita incentivo. Segundo incentivo, ela reduz o patrocínio, porque no regime próprio, o patrocínio é dobrado em relação à contribuição. Se é 14, lá é 28, né? Sendo que ela vai pagar no máximo 8,5%. Então, para a União, é interessante, né, sob esse ponto de vista. Mas, para o servidor, e aí tem uma convergência de interesses nesse ponto específico, não deixa de ser interessante também, porque, apesar da União reduzir a sua contribuição, ela está alocando o recurso em uma entidade que vai concorrer com a atividade econômica, e não num fundo que nem existe, né, que é o fundo do regime próprio. Ou seja, Tá? a Então, lógica assim, é uma lógica de ganha-ganha, né, pelo que você está falando. Ou seja, ganha. ganham ambos. A União, porque passa a ter despesas menores, você citou aí, os 14% é a dedução do regime próprio do salário do servidor, que é complementada na proporção de 2 para 1 pelos 28 que o Marcelo falou. Então, a União ela passa de 28% do salário do servidor de contribuição para os 8,5%, que é aquele patrocínio que a gente citou mais cedo. O servidor, por outro lado, né, ele passa a ter isso separadinho, num fundo
bem gerido profissionalmente, privado e etc., e não junto do caixa único ali da União, misturado com outras despesas, né, que a gente sabe que às vezes não são bem feitas e podem acabar impondo a restrições orçamentárias na hora de fazer o pagamento da aposentadoria no futuro. Acho que ficou claro isso para as pessoas. Aí tem uma outra dúvida que ficou, é a questão de quando o servidor migra, a aposentadoria passa a ser composta por 3 pedaços, né? Quer dizer, que é o teto, o benefício especial e o rendimento do fundo, da FONPRESP. Você falou sobre a questão do imposto de renda, eu acho que ficou claro. Se quiser complementar alguma coisa aí, mas para mim tá ok. A gente falou sobre as privatizações, desculpa, a transformação em entidade de natureza privada dos fundos de previdência complementar e das consequências dessa privatização. E na sua avaliação, você falou também das principais vantagens e desvantagens, né? E acho que começou a pincelar aqui também o que o servidor precisa saber ou fazer antes de decidir, perdão. Mas em relação a essas 2 últimas questões aí, se você quiser dar mais uma pinceladinha, eu acho que vale a pena para a gente fazer um fechamento. O que você acha? Então, especialmente assim, o que o servidor precisa se atentar? Vamos retomar esse ponto aqui do que ele precisa se atentar. Primeiro, a sua situação específica, individualizada. Cada servidor, por mais parecido que seja com o outro, ele tem a sua individualidade, né? Segundo, verificar se ele tem direito à integralidade e paridade ou se ele tem direito à média, né? Isso vai fazer uma diferença na hora dele escolher a migração ou não. Terceiro, a possibilidade de ter um seguro de pensão ou de invalidez, conforme eu mencionei. Quarto, verificar se ele vai fazer uso do benefício de uma tributação deduzida com a contribuição previdenciária, né? Que é essa vantagem. Tem outras também que a gente tem que pensar, a gestão dessas entidades, ela tem um conselho deliberativo que é paritário com servidores eleitos. Então, tem indicados pelo poder público, que tem que ser certificado e qualificado, e também tem eleitos que também tem que ser certificado e qualificado. Então, existe ali uma gestão que a gente fala democrática. Tem comitês de investimentos que cuidam especificamente dos investimentos dos recursos, né? Então, essas seriam os itens de vantagem, né? A desvantagem que a gente fala dependendo da situação do servidor, se ele tem garantia da integralidade, dificilmente o benefício especial, juntamente com a previdência complementar e a previdência básica, vai ser melhor. Essa talvez seja a principal situação que ele tem que pensar. E eu falo outra coisa, eu sempre recomendo, né, a orientação por profissional, não tem jeito. Tem que ter um profissional que vai verificar, que vai... E outra coisa, não vem esperando que você vai ser contactado pelo profissional. Até desconfie se isso acontecer. Você procura o profissional. Escolhe o profissional e procura ele e vai verificar se ele vai resolver a sua situação pessoal. Não, é excelente esse alerta final aí. Acho que encaixa, inclusive, com uma coisa que eu ia te pedir, que era para você falar um pouquinho da Previcon e da atuação de vocês aí. A Previcon, ela passou por esse procedimento. A Previcon é a Previdência Complementar dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Ela tem 2 planos de benefícios, que é a Prev Mais e a Previplan. O Previplan é dos servidores do Estado. O Prev Mais é de servidores de outros entes da federação que podem conveniar com a Previcon. Previcon é entidade, Previplan e Prev Mais são planos, né? Nós passamos por esse procedimento que se encerrou, né, setembro passado, permitindo a migração. Existe a possibilidade, estamos trabalhando nesse sentido, de que no Estado abra mais uma janela de migração para os servidores que ingressaram antes da instituição do nosso plano, que é 12 de fevereiro de 2015. Tá? Então, antes desse prazo aí, os servidores que ingressaram no cargo efetivo vão poder migrar. E a Previcon, ela passa por todo esse procedimento. Ela ainda é uma entidade de natureza pública, né? Não há ainda a previsão se vai ou se não vai, porque a FUNPRESP ela saiu na frente, né, nesse caso, mas ela tem atuação no âmbito da capitalização de recursos com natureza privada, né? Então tem essa possibilidade. E o desafio nosso hoje, atualmente, da Previcon,
reduzir as taxas. É uma coisa que eu não falei, que eu acho que é interessante falar. Tem Vai que lá, dá verificar tempo. taxa de carregamento e taxa de administração, para saber quanto que vai ter tirado ali do seu valor de benefício de taxa de administração mensal ou taxa de carregamento sobre o rendimento, né, para pagar a administração da FUNPRESP. Então, o desafio tem sido esse, tanto da FUNPRESP quanto, no nosso caso, da Previcon, de reduzir as taxas. Nós não temos taxa de administração, mas nossa taxa de carregamento é de 7%, nós pretendemos reduzir essa taxa de carregamento. Não, ainda bem que você lembrou disso, porque na FUNPRESP me parece que esse também é um item importante, né? Pessoas que se achavam as taxas um pouco altas, fazendo a conta ali, comparando, obviamente, com as taxas praticadas no setor privado. Não sei se continuam assim. Com a natureza privada vai reduzir. E com a natureza, são dois fatores, a natureza privada da entidade e o fortalecimento do capital acumulado por ela faz reduzir o valor das taxas individuais. Perfeito. Ganho de escala, né? Vai crescendo, ganhando adesões, servidores e volume financeiro e dilui os custos fixos. Perfeito. Exatamente. Marcelo, cara, muito obrigado. O tema é extremamente espinhoso, mas eu acho que nas suas palavras ele ficou mais palatável para as pessoas que estão avaliando. Gostei muito que você falou da responsabilidade individual, cada um avaliar bem a sua situação e fazer as suas próprias contas, né? Mesmo que você tenha entrado no mesmo dia, na mesma instituição de um colega seu, ele pode ir para um lado e você pode acabar indo para o outro, né? Gostei também que você falou, você não vai ser procurado, procure um profissional, né? Para te ajudar a ponderar a questão jurídica, para ponderar os cálculos ali, né, preliminares, as projeções e tomar a melhor decisão para você, planejando o futuro e cuidando do futuro aí, que pode ser muito melhor. Você deu exemplos concretos aí de como é que essa renda pode variar bastante, né? 2 ou 3 exemplos aí de grandes variações ali nos proventos, dependendo da tomada de decisão que seja feita. Eu quero te agradecer e deixar para suas palavras finais aí, cara. Caso você tenha alguma coisa que quer acrescentar ainda, fica à vontade. Bom, beleza, agradecer mesmo a oportunidade, parabenizar pela iniciativa e espero que tenha sido esclarecedor e desejar aí boa sorte e, acima de tudo, que planejem, né, para ter uma excelente tomada de decisões. Perfeito, perfeito. Grande abraço. Para quem não sabe, o Marcelo me chamou de Torres, só uma notinha pessoal aqui no começo do programa, porque nós somos colega de colégio lá, bem novos, bem novinhos. Então, eu conheço ele de longa data, um cara do coração, um cara super profissional, confiável. Fico muito feliz que ele tenha tido a oportunidade de vir aqui compartilhar o conhecimento dele com vocês. Grande abraço, bicho. Até a próxima. Um abraço. Obrigado a todos vocês aí. Obrigado, Torres. Um abraço. Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.